PUC TV Esportes, oferecimento Kenco Bom Colchões, 3222-2800. Itatico, barato todo dia. Boa noite, já está no ar o PUC TV Esportes desta quinta-feira, 25 de setembro. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, o Goiás pega o Botafogo no Maracanã, Campeonato Brasileiro. Goiás que vai conhecer hoje o seu adversário na Copa Sul-Americana. Às 9h15 da noite, se enfrentam Emelec e River Plate do Uruguai. Temos também as últimas do Vila Nova e do Atlético, que se preparam para os jogos do fim de semana no Brasileiro Série B. Hoje comigo aqui no estúdio, o André Isaac e o Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Tudo bem, Pasqueto. Boa noite a você, boa noite, André, boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. Goiás daqui a pouco em campo contra o Botafogo, tentando aí a segunda vitória, consecutiva, vem da goleada contra o Palmeiras e tenta essa vitória contra o Botafogo. Se conseguir vencer no Rio de Janeiro, para mim o Goiás dá um passo importantíssimo já para garantir a permanência dele na Série A. Acho que o Goiás vai conseguindo aí com a vitória eliminar essa questão de brigar pelo rebaixamento. Tudo certo, André? Tudo certo. Boa noite, Pasqueto, Cleison, um abraço para você ligado no PUC TV Esportes. Arbitragem goiana, destaque negativo ontem com o André Luiz Castro. E o que aconteceu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, nosso WhatsApp é o 6285991000. O número vai aparecer aí na tela e você mande sua mensagem que a gente registra aqui no decorrer do programa. E é com pesar que eu anuncio aqui o falecimento da senhora Gildete Lima de Araújo, 64 anos, viúva do jornalista esportivo consagrado aqui na nossa imprensa, Luiz Gersi de Araújo, que já faleceu em 2002. A senhora Gildete Lima de Araújo, cunhada do nosso companheiro aqui, comentarista Doni Araújo, Doni, irmão do Luiz Gersi de Araújo, o velório será no Jardim das Palmeiras. Então é com pesar que a gente anuncia o falecimento da senhora Gildete Lima de Araújo, de 64 anos, viúva do jornalista esportivo Luiz Gersi de Araújo. Ela que já vinha com problemas de saúde já há alguns meses e hoje não resistiu, acabou falecendo. Toda a força para a família. Bom, e ontem e daqui a pouco o Goiás pega o Botafogo no Maracanã. É Campeonato Brasileiro. E quem vem com as últimas do Verdão é Humberto Castro. Um bom freguês. O Goiás enfrenta o Botafogo com uma ampla vantagem. Desde 1974, com o Campeonato Brasileiro unificado, foram 35 partidas, 17 vitórias esmeraldina e 11 vitórias do time carioca. No momento, a vantagem também é boa, de 7 pontos. Para ganhar mais uma partida na competição, Ricardo Drubski, de volta à beira do gramado, faz apenas uma alteração. Jackson, suspenso, dá lugar a Felipe Macedo. Eu quero preocupar com o jogo do Botafogo agora, porque é o que está mais sob o nosso horizonte. A gente sabe mais ou menos o time deles que joga, a gente sabe o que a gente tem em condições para jogar. Então, assim, nós estamos mapeando as duas equipes possíveis adversárias nossas na Sul-Americana, não estamos parados. O Gilberto, o Fabinho, o Vitor Hugo, são 3 profissionais que estão diretamente envolvidos com a captação de todas as informações. Então, assim, vamos sair agora para uma jornada de 8 dias, onde ficaremos fora de Goiás, e vamos concentrando as forças jogo a jogo. Pode ter certeza, você e a imprensa, a torcida do Goiás, que quando for no domingo à noite, na segunda pela manhã, nós já estaremos com o mapeamento do adversário bem definido, muitas coisas já mastigadas. E são competições diferentes, mata-mata já dá um clima diferente, mas a gente vai estar bem preparado para enfrentar o adversário. O Goiás em campo com Renan, Moisés, Felipe Macedo, Pedro Henrique e Léo Veloso. Amaral, Davi, Thiago Mendes e Ramon, Esquerdinha e Eric.
Não mostra esse vídeo, não. Só de eu lembrar, eu já começo a rir. O telespectador tem que ver. Tá no WhatsApp, um programa esportivo lá no Ceará, e um companheiro cai da cadeira. E não fica mostrando isso não, André. Depois acontece com a gente aqui, é zap neles. Daqui a pouquinho as opiniões. Agora vamos ouvir o Bolívar, zagueiro experiente do Botafogo, que entende que o Goiás vai para o Maracanã para jogar no contra-ataque. Todas as equipes que vêm, que atuam fora de casa e até a gente, sabe que jogam no contra-ataque, e a gente sabe que precisa dos 3 pontos, que precisa ter uma atenção quando você estiver atacando um adversário desse tipo, para que esteja uma marcação bem encaixada ali atrás, porque o Goiás vai vir para jogar no contra-ataque e a gente sabe que se torna um jogo perigoso, porque você tem que sair em busca do resultado, mas sabe que precisa estar muito concentrado ali atrás. Bom, times definidos, André, em 8 minutos a bola rola. O Renan, no Goiás, Moisés, Felipe Macedo, Pedro Henrique e Léo Veloso. Amaral, Thiago Mendes, Davi e Ramon. E ainda o Esquerdinha. E lá na frente o Eric. O Botafogo com Jefferson, Dankler, Bolívar, André Bahia e Júlio César. Ayrton, Gabriel, Luiz Ramírez, Zebadios, Emerson e o Alisson. No banco de reservas, Jobson e Carlos Alberto. E tem favorito, Cleison? Daqui a pouquinho no Maraca? Não, para mim é um jogo sem favorito. O Ayrton tá jogando sob efeito suspensivo, porque ontem ele pegou 2 partidas de punição, mas o Botafogo entrou com pedido de efeito suspensivo e ele garantiu presença no jogo de hoje, o volante da equipe do Botafogo. Para mim é um jogo sem favorito. O Goiás tem o hábito, como destacou o próprio Humberto Castro na matéria, de vencer o Botafogo. É um adversário que o Goiás encontra sempre. O jogo do Goiás sempre encaixa com a forma de jogar do Botafogo e o Goiás normalmente consegue bons resultados contra a equipe do Botafogo. É claro que vez ou outra acontecem derrotas, mas o fato é que o Goiás sempre consegue trazer bons resultados contra a equipe do Botafogo. Por isso, então, para mim, um jogo sem favorito, em que pese o Botafogo individualmente tem um time melhor que o do Goiás. Para o Goiás jogar naquele expediente que deu certo, por exemplo, contra o Flamengo, deu certo em outros jogos fora de casa, que é o contra-ataque, esse é o jogo ideal, André, porque o Botafogo, que é zona do rebaixamento, precisa muito da vitória? Você lembrou um aspecto importante, o Goiás gosta desse tipo de jogo. O adversário é que tem que tomar a iniciativa e o Goiás jogar no erro. E tem que ser fatal, né? Sobrar umas 2 lá, guardar para tranquilizar. Agora, sinceramente, assim, eu não imagino o Goiás perdendo pro Botafogo. Sério? Não imagino. Então você está muito animado. O Goiás é um time que sabe jogar fora de casa e o Botafogo é um time com muitos problemas do Campeonato Brasileiro. Muitos problemas. É um time hoje, como o Doni Araújo costuma dizer, um time acéfalo. Acéfalo, isso. Na questão administrativa. É um time que está entregue. É um time que só tem um jogador que recebe em dia, que é o Sheik, porque e o Ramírez, o salário do Corinthians. Que também é do Corinthians. Que também é do Corinthians. E aí o resto é só esperando o campeonato terminar. Entrou na zona de rebaixamento e eu acredito que dificilmente irá sair. E a liderança do Botafogo em termos de jogador normalmente não consegue trabalhar, em vez de tentar apagar os incêndios lá com gasolina. Palmeiras e Vitória, o outro jogo hoje das 7h30. Atlético Mineiro e Santos jogam às 8h30 da noite. Nesse momento, o Goiás é 11º com 30 pontos e o Botafogo é 17º com 23 pontos. Daqui a pouquinho eu leio as primeiras mensagens. Cleison, você ouviu uma entrevista agora há pouco do Dr. João Bosco Luz com o companheiro André Rodrigues, da Rádio 730, e o Dr. João Bosco confirmou que ele fica no Rio de Janeiro para defender o Goiás amanhã no julgamento de perda de mando de campo, né? Exatamente, aquele julgamento, aquela punição que o Goiás já teve, foi julgada a primeira vez. Do Rojão. Do Rojão, ele foi punido com 4 jogos, perda de 4 jogos, perda de mando de campo de 4 jogos e multa de R$50 mil. E o Goiás entrou com pedido de efeito suspensivo, conseguiu, jogado no Serra Dourada, conseguiu e adiou esse julgamento no pleno. E amanhã vai ter o julgamento. O Dr. João Bosco Luz acredita que o Goiás será absolvido no pleno e que agora ele tenta mesmo reduzir essa multa, né? A situação financeira do Goiás ela continua difícil, então o Goiás tenta também reduzir, que é tão importante quanto
garantir os jogos aqui no Serra Dourada é reduzir... A multa é de quanto? Ou até 500 mil? eliminar. Não, 50 mil. 50 mil? É. E o João Vicente, que é o outro advogado do Goiás, que é filho do João Bosco Luz, fica em Goiânia para defender o Goiás numa ação de IPTU movida pela Prefeitura. Inclusive, recentemente, o Jornal Popular trouxe uma matéria, o Goiás é um dos maiores devedores de IPTU aqui em Goiânia, então é outra bucha para o Goiás se defender amanhã também, viu, André? Então, duas ações, né? Isso. Essa do Rio de Janeiro, né, é mais uma. Eu acredito, eu não tenho estatística, mas eu afirmo aqui, que na era dos pontos corridos, na história moderna do futebol brasileiro e da antiga, se juntar tudo, em todos os tempos, nunca um time foi tão julgado por perda de mando de campo como o Goiás. Acho que o Goiás é líder. E o Goiás foi punido uma vez, tanto que cumpriu no começo do Brasileirão, contra o Criciúma e contra o Botafogo, não. Não, o Botafogo Goiás vendeu o jogo. Contra o Criciúma, que o Goiás jogou lá em Itumbiara. Né? Não, o Botafogo estava punido, não? Não. Estava. Era uma das punido. duas punições do ano Exatamente, passado. foram 2 jogos do ano passado ainda, é verdade. É isso mesmo. Eram 3, aí conseguiram reduzir para 2. Aí o Goiás pagou contra Criciúma e Botafogo. Então, sempre tem esse tipo de problema, né? Os auditores do STJD devem falar, nossa, lá vem o Goiás de novo. É verdade. Seja de novo com problema de mando de campo. Igual aquela propaganda, ó nós aqui outra vez. Agora, convenhamos, dessa vez eu achei um excesso de preciosismo da arbitragem, né? Porque ele ouviu um barulho e a gente conhecendo bem o Serra Dourada... Foi o tal de ouvir dizer, né? Me pareceu que esse barulho foi fora do estádio Serra Dourada. E aí o árbitro relatou isso em súmula. E para minha surpresa, eu já vi coisas piores no Serra Dourada, em jogos do Goiás, que não deu punição. O Goiás foi absolvido, inclusive com pedido de desculpa do STJD. Me desculpo por ter te colocado nessa situação, Goiás. E nas duas situações em que o Goiás... E dessa vez, como eu imaginava que não ia dar em nada, porque não teria motivo... O Goiás foi punido. Acredito realmente que ele vai ser absolvido dessa vez e tem que ser absolvido. Agora, recorrer no pleno é normal. O pleno, o pessoal, os auditores do pleno, eles têm um coração bondoso, generoso. E nas duas vezes que o Goiás foi citado, denunciado, nas duas oportunidades o árbitro era o Péricles Bassols Cortez. Da primeira vez que ele cumpriu esse ano, aquela briga nas arquibancadas, Goiás contra Goiás, lembra? Exato. Lembra. E esse ano, que agrediram o policial e tudo mais, e esse ano o episódio da bomba. Nós temos aqui os gols de ontem, menos os gols de São Paulo e Flamengo. Esse é um assunto à parte que a gente vai tratar no outro bloco, porque envolve o futebol goiano, a arbitragem goiana. Mas nós temos os outros gols de ontem na Série A do Brasileirão. Coritiba 2-1, foi pênalti do Germano no Newton, né? Foi. Coritiba 2, Coritiba 1, Cruzeiro 2. Marcelo Moreno 1-0. Depois o Everton Ribeiro, 2-0, foi aplaudido o Everton Ribeiro e o técnico Marcelo Oliveira também foi. E o Coritiba diminuiu com o Alex Martinútil. Desculpa, Martinútil. Rapou a cabeça, tá parecendo o Alex. O Alex foi vaiado porque ele devolveu uma bola pro Cruzeiro. Cleison, eu esqueço, não é de propósito. Arangues ou Arangues? Arangues. Arangues? Isso. Então tá bom. Fez 1-0, olha o gol do Sacha, foi difícil, né, André? Parece que dominou com a mão essa bola. Não ali, pegou né? na mão dele. Jogou bem esse Sacha, viu? 2-0. Salvou o Alex, né? Porque o Alex perdeu. D'Alessandro, Eu lembrava de 3-0. você quando eu vi os lances do Sacha. Não, eu lembro do Eric jogando esse ano e vendo o Sacha. Só você ver quem tem mais gol no campeonato. 1-0 para o Bahia. Gol do Railan. Podia estar jogando, Eric e Sacha. Chapecoense 3-0 no Atlético Paranaense. Dá pra jogar junto. Dá não, deixa o Sacha lá. O O Sacha não dá R$1 pro Goiás. Assim como não deu. Bruno Silva, Camilo. Esse Camilo surgiu como promessa. Ele fez um gol de cabeça. E agora voltou a jogar bem. Bruno Silva, Camilo e Leandro. Olha o Marcão, ó. Marcão deixou o dele. Sacha joga ao lado do Arangues. Arangues. Do Alex. Do D'Alessandro, do Rafael Moura, do Williams, tem o Hernando lá atrás para segurar a onda, tem 2 gols. Bem na lateral esquerda. O Eric já jogou com o Assuério e eu paro por aqui, tem 6. E joga mais do que o Sacha. E no próximo bloco, mensagens, eu não vou deixar o André falar para não me tirar do sério, e também Flamengo e São Paulo e a arbitragem desastrosa de André Luiz Castro.
De volta aqui com o PUC TV Esportes, já tem bola rolando para Palmeiras e Vitória, Botafogo e Goiás, jogo com aproximadamente 5 minutos, o do Goiás 0-0. Bom, ontem no Morumbi, São Paulo e Flamengo empataram por 2-2 e a arbitragem do André Luiz Castro muito contestada pelo Flamengo. 2 pênaltis, na minha opinião, inexistentes e um impedimento e um gol legítimo do D'Alessandro, em que ele, do Alexandro, em que ele não estava. Para mim o primeiro foi pênalti. Para mim o pato se joga. Olha lá as imagens, vamos debater então. O que você achou aí, André? Eu achei que tocou no pé de apoio do Pato. E aí, Cleison? Eu também não achei pênalti não, Pasqueto, mas achei um lance discutível. Para mim e nada. Nem foi o André que marcou. Quem marcou esse pênalti foi o Elmo Rezende. Isso. Que normalmente vê pênalti. O Elmo normalmente nos lances da área vê pênalti. É um quinteto, né? Exato. 4 eram aqui de Goiás. Isso. André Luiz Castro, árbitro. O auxiliar número 1, Fabrício Vilarinho. O 2, Leone Carvalho. E um dos adicionais, que é aquele que fica de calça atrás do gol. É só aqui no Brasil mesmo. Expulsão foi justa? Não, aí ele acertou 1000%. Michel Bastos expulso. O Elmo Rezende. O que marcou o pênalti do Samir é o de Santa Catarina, que eu não peguei o nome aqui. Mas vamos pro nosso. A arbitragem foi ruim, né? Assim, ele estava inseguro e o povo que estava com ele também derrubou o André, né? Derrubou, acho que pelo menos no lance que ele marcou o pênalti do Samir, ele poderia ter tido a ajuda do quarto árbitro. Não sei se houve a comunicação, ou se apenas aquele alagoano, o Antônio Cláudio Nascimento, é o único que tem peito para poder voltar quando marca um pênalti, que acontece às vezes fora da área. É um que o Goiás peitou aqui uma vez, que o Marcelo Segurado xingou ele tudo? Eu não sei se... Acho que é ele. Eu não lembro, mas ele é alto, ele é FIFA, ele já voltou já... cabelo preto, né? Ele já tinha voltado um Olha pênalti isso. no jogo do Atlético Paranaense, no Campeonato Brasileiro. Ele voltou um pênalti, acho que há uns 2, 3 anos. Nesse ano ele foi aquele que voltou o jogo do Coritiba, lembra? Coritiba e Bahia, que ele havia marcado um pênalti, mas foi fora da área, depois foi comunicado que foi fora da área e ele voltou. Assim como tinha acontecido no Atlético Paranaense a primeira vez, e também naquele jogo do Palmeiras, que o Barco fez gol com a mão contra o Internacional. Ele tinha dado o gol, aí foi comunicado por uma repórter que o Barco tinha feito o gol com a mão, aí ele pediu o quarto árbitro para conferir na televisão, checou e viu que foi com a mão, e ele voltou atrás e anulou. Eu acho que ele está certo, eu sou a favor desse tipo de expediente, principalmente para o árbitro corrigir um erro. Hoje não pode mais, né? Comunicar com a imprensa. Mas tem. Não, com a imprensa eu concordo. Tá. Com a imprensa eu concordo. E isso aconteceu depois daquele lance do Barcos. Determinação, está nas novas diretrizes da CBF. Exatamente. Antes não era nem o ideal também. Eu acho que deveria partir do quarto árbitro. Ele deveria ter o auxílio. Mas todo mundo hoje tem. Até o assistente está lá no banco de reservas hoje. Hoje qualquer smartphone desse aqui, tablet, smartphone, o cara pode estar no banco auxiliar do treinador, ele pode assistir o jogo ali, na beira do campo, e ver, tirar dúvida, pode acompanhar pela internet para saber. Então, acho que faltou o auxílio ao André. Para mim, faltou auxílio a ele naquele tipo de situação. Porque foi um lance, o do Samir, foi um lance, assim, indiscutível. Ele é um lance indiscutível. E aí A marcação da mão, ela era discutível. Acho que na minha avaliação, se fosse um atacante, seria falta, então como foi de um zagueiro também, que pese ele não tenha tido a intenção de botar a mão na bola, isso fica visível no lance, que ele perde, inclusive o kick, ele gira o corpo para voltar. Mas a questão é que o lance foi muito fora da área. O André pegou uns detalhes hoje, né, André? É verdade. Você apurou lá na federação, o André deve tomar uma geladeirinha. O que eu fiquei sabendo é o seguinte, o André Luiz Castro, ele recebeu, através do comunicador do rádio, a informação: mão. Quando ele bate o olho, o cara tá na área, tá o Kaká pedindo pênalti, ele meteu na cal. E ninguém entrou no rádio para falar assim, foi fora da área, ou enganei, não foi mão, alguma coisa. Então, ele acreditou na informação que ele recebeu através do rádio, porque ele não viu a mão do jogador do Flamengo. E vai pegar um gancho? A tendência é que pegue o gancho. O Wilton Pereira Sampaio já está sob júdice, né? Ele apita hoje Palmeiras e Vitória, mas pode ser suspenso ainda por causa do caso Aranha, lá na Copa do Brasil, Grêmio e Santos. Outro árbitro goiano envolvido nisso, e aí penso que o Elmo Rezende, quem estava com o André, também deve ir para o mesmo barco, né? Ruim para a gente, né? É ruim, já que a arbitragem goiana ela tá muito bem posicionada no
São 3 árbitros apitando quase todas as rodadas. Mas isso tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, na arbitragem, tem a ver com a saída do Antônio Pereira. O Antônio Pereira era o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. O José Maria Marim trouxe o Sérgio Correia. Sérgio Correia já tinha trabalhado nessa função, só que ele foi demitido uma vez. Sabe por quem? José Maria Marim. José Maria Marim demitiu sob o argumento de que a arbitragem brasileira estava errando muito. E aí ele demitiu o Sérgio Correia. Aí entrou o Aristeu Leonardo Tavares, aí ele deu uma entrevista para o Thiago Rabelo, do Popular, disse que tinha árbitro comprado, que já tinha vendido o jogo e tal. Tinha essas suspeitas e tal, aí por causa disso ele foi afastado. O vice era o Antônio Pereira, o Tonhão assumiu. Aí o Tonhão ficou até maio, aí foi contratar o Sérgio Correia de novo. E por que o Tonhão saiu? Até hoje é um mistério. O que eu sei é o seguinte, é que o Tonhão é uma das pessoas mais sérias do futebol brasileiro. E ele não aceita nenhum tipo de interferência. Nada, ele não aceita nem conversar. Você já ouviu falar em arrumadinho, em conluio, essas coisas todas? É o que acontece na CBF. Ele não aceita, por exemplo, o presidente da CBF chegar e falar assim, ó, esse jogo é muito importante. Põe esse. Seria bom que a gente tivesse um árbitro FIFA. E aí ele não aceita. Aí ele não põe um FIFA. Aí ele não põe o FIFA. Aí ele pirraça. Aí ele não aceita. Aí tem gente que acha que isso é bom, tem gente que acha que isso é ruim, que ele deveria ter um pouco de diálogo. E aí colocaram ele na Escola Nacional de Arbitragem, porque ele é muito competente nisso. Foi ele que implantou na CBF treinamento físico, pré-temporada para árbitro. Antônio Pereira fez um baita de um trabalho. Aí eles continuam com ele lá nessa área, mas colocaram o Sérgio Correia, que é mais político, para comandar a arbitragem. Boa noite, aqui é o Gercione do Santa Luzia. Por que o Vila Nova não contrata o Araújo, ex-Goiás? O Vila não está podendo contratar ninguém nesse momento, viu, Gercione? Contratar para quê também? Nesse momento não dá, né? Aqui, ó, mais mensagens. Pasqueto, temos um time no Água Branca, se jogar com o Vila é bem provável que a gente ganha. Que vergonha, parabéns pelo programa. Silmon. O André, vai acompanhando o Goiás aí, por favor. A Água Branca tem campeonato de golzinho, será que é o time do golzinho lá? Sei não. Tem campeonato de golzinho lá. Vai acompanhando aí, por favor. Pasqueto, fala pro André respeitar mais o Palmeiras, apesar da goleada, ainda é o maior campeão nacional. Micael Pires. Você andou curtindo mesmo, viu, André? Eu tô de olho em você. Eu curto mesmo, eu curto até com os times que eu torço. Pasqueto, o Mengão ontem foi prejudicado, o futebol tá ficando ruim com esses árbitros. Leandro. E foi mesmo, pela primeira vez eu vi o Flamengo ser prejudicado. Não, já teve outras vezes. Agora eu acho Mas eu vi pela primeira vez. É ruim essa questão, Pasqueto. Eu acho que isso acontece, ficou claro ontem que me pareceu o André Luiz Castro pisando em ovos. Ele me pareceu assim, apitando com um medo tão grande, inseguro, né? Inseguro, que ele acabou favorecendo um outro time que normalmente é favorecido também por arbitragem. Só pode já foi prejudicado, mas ele é mais favorecido do que prejudicado. E aí fica uma situação. E aí o que vai acontecer? De hoje até domingo, torcida do Corinthians, a própria torcida do Flamengo, torcida do time vão continuar, vão bater em cima falando de erro de arbitragem em favor de São Paulo. Aí o que acontece? Domingo que São Paulo é prejudicado, a torcida de São Paulo começa a bater. Tá ficando chato esse negócio. O Sérgio Correia desestabilizou todos os atos. Tá ficando chato isso aí. Acho que tá ficando chato. Eu penso que o árbitro às vezes errar faz parte. Como um jogador erra um gol, um goleiro falha, a gente às vezes vai dar uma escalação, erra, vai ler alguma coisa, alguma notícia, a gente acaba equivocando também. O árbitro tem o mesmo direito, como qualquer profissão. Agora, trabalhar sob pressão te acaba forçando a errar. Acho que força ainda mais o erro. Eu acho que os árbitros deveriam ter um pouco mais, é claro, chamar a atenção, alguns têm que trabalhar algumas situações, mas não ficar alimentando essa coisa. Todo mundo, repito, todo mundo no futebol profissional já foi prejudicado e já foi favorecido por arbitragem. Não tem um time profissional que nunca foi favorecido ou prejudicado pela arbitragem. Nunca teve. É isso aí. Bom, agora o Vila Nova, hein? Amanhã, 7h30 da noite, pega o América de Natal fora de casa. Quem vem com as informações é a Luciana Vitorino. Goleiro não pode falhar, não pode ficar com fome na hora de jogar, não. Se não é um frango aqui, um frango ali, um frango acolá, eu vou lhe avisar. Todo gol é um erro do goleiro. Mesmo que ele não ache isso, alguém achará. Joseph Bell, goleiro da Seleção de Camarões nas Copas do Mundo de 1990 e 1994,
não errou nas palavras. E será que existe uma profissão mais ingrata do que a do goleiro? Para Kleber, o momento é crítico, bem diferente do que foi no primeiro turno. E de herói, ele passou a ser o vilão do elenco. Antes, das arquibancadas só saíam aplausos. E na derrota diante da Ponte Preta, saíram as primeiras vaias. A gente sabe que existe uma cobrança muito grande em cima do Kleber, apesar que é um ótimo profissional, mas nós temos o André também em plenas condições de jogo, então como a gente não tem tempo de treinar, a gente vai viajar e lá na conversa que a gente tiver com o grupo, a gente vai definir os 11 que entram na partida contra o América. André Luiz observa de longe uma posição que pode ser sua no próximo jogo. Christian deixou para Gilberto, preparador de goleiros, a responsabilidade da troca de lugar. A tendência é a gente dar uma oportunidade para o André Luiz, para a gente até avaliar também em que nível que o André está. Bom, Já entendi. vai mudar? Vai mudar, ué. Já mudou. Você sabia que agora me ocorreu assim, pelo jogo ser fora de casa, tal, não sei o que tem, sem pressão, ele não vai mudar o goleiro? Acabou de me ocorrer isso, não sei porquê. Não, mas essa resposta aí... É, né? acho que essa resposta ela Mas pode... para amanhã ele ela falar já assim, mata. eu conversei com o Gilberto e tal, nós ponderamos e achamos melhor dar outra oportunidade pro Kleber, sei lá. Mas você trocaria, Cleison? Não trocaria. Não? Não, eu acho injusta essa cobrança excessiva em cima do Kleber. Falhou nos 2 gols contra a Ponte Preta? Falhou, isso é fato. Inclusive, na minha avaliação, a nota que eu dei, ele foi uma das menores da equipe do Vila Nova. Não foi a menor, mas foi a segunda ou a terceira menor nota na partida do Vila contra a Ponte Preta, onde quase ninguém se salvou. Quase ninguém. Quase ninguém se salvou. E aí você vai pegar os jogos onde o Vila venceu, algumas partidas onde o Vila, inclusive, perdeu, poderia ter sido goleado. Essa foi a segunda goleada que o Vila sofreu na Série B. Lembrando que o Kleber está desde o início da competição. A segunda goleada que o Vila sofreu, jogou todas. E em muitas derrotas ele salvou o Vila de tomar outras goleadas. E aí você vai pegar esse momento e jogar em cima, nas costas do cara. Eu acho que tem que trabalhar com um pouco menos de passionalidade. Eu acho que está havendo muita passionalidade na hora de analisar a situação do goleiro do Vila Nova. Eu penso que ele não é o total culpado pela situação que acontece no Vila. Talvez, inclusive, esteja sofrendo desse sentimento que a torcida tem hoje, de querer achar um culpado, quando, na verdade, todos ali são culpados. Agora, eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que tirar ele não vai significar que ele seja o culpado. A gente sabe que os culpados das derrotas do Vila não estão ali no campo de jogo, não. Os culpados são aqueles que se omitem, que se escondem, que não dão entrevista, que só aparecem na hora das vitórias. Quando o Vila subiu da Série B. Não, só aparecem na hora das vitórias. Os culpados são os da bala na agulha. Esses são os verdadeiros culpados. Eu acredito que o Christian tem que olhar assim o André Luiz. O Vila já está rebaixado, não vai alterar muita coisa. E o André Luiz, pelo que eu já vi dos treinos e pelo que eu sei um pouquinho da ficha dele, foi goleiro titular do Brasiliense, tem um pouquinho de experiência, então vale a pena dar uma observada. E não vai apagar o que de bom o Kleber fez, não, porque o Kleber também é bom goleiro. E o português Jaime Bragança viajou com a delegação, tem que ser regularizado até amanhã? Até amanhã. Não, para jogar amanhã então tem que ser regularizado hoje. Não, pode ser regularizado no mesmo dia, desde que... A regularização é até o dia inteiro, né? Antes da bola rolar, tem que ser regularizado antes de começar o jogo. Ele pode até não jogar amanhã. Será que dá conta? Eles dão um jeitinho de fazer mais uma contrataçãozinha, né? A última, né? A derradeira. Mas esse cara tá aí no Vila já tem um tempão já. Já tem 40 dias que ele tá aqui. É um português que já rodou o mundo todo. O dia que eu fui lá no futebol, lá no Wilson Goiano, lá, falaram, aquele ali é o português do Vila. Que português? Ele tava lá? Tava lá. Fui lá assistir. Você não entrevistou ele, não? Não. Por quê? Não fala ali. Malemar fala goiano, né? Não sabe falar. O cara estrangeiro, não sei como é que só fala. Não, você foi mal, você devia ter entrevistado ele. Tá em tempo de você corrigir isso ainda. Tá tempo. Vai lá em Natal e entrevista exclusiva com o Jaime. André, dá o recado da Kencobon aí, que agora o papo é sério e é bom, hein? É verdade, é muito legal e tem muita gente aderindo. Esse dia desse até estava conversando com o Doni Araújo, falou, esse tipo de colchão faz muito sucesso nos Estados Unidos. Você acorda indisposto, com dores no corpo, está com problemas de coluna, artrite, artrose,
problemas de circulação, insônia ou qualquer outro problema ligado à má qualidade de sono, troque de colchão. Recomendo para vocês o Kenkobon, 3222-2800. O Kenkobon é um colchão terapêutico, magnético, com infravermelho, tecnologia japonesa, densidade progressiva e equalizada, que alinha a postura da coluna e produz ondas suaves enquanto você dorme. 3222-2800. Kenkobon, 10 anos de garantia, anti-alérgico, anti-mofo, anti-ácaro. 3222-2800. Parcelas em até 24 vezes no carnê. Condições especiais para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. E os primeiros que ligarem e adquirirem o Kenkobon levam uma cama box e um par de travesseiros. Só lembrando que para os aposentados, pensionistas, prestações a partir de R$ 79,00. Conforto e saúde é Kenkobon, 3222-2800. O Goiás continua empatando por 0-0 com o Botafogo e o Palmeiras empata por 0-0 com o Vitória. O jogo é no Pacaembu. E o Botafogo está mandando no jogo até agora. É. Em 20 minutos, 6 escanteios para o Botafogo, nenhum para o Goiás. Mas não é rebatida, né, André? Nem torneio início. É. Então tá valendo. Mesmo sem os jogadores que foram embora, o Vila Nova consegue vencer pelo menos mais 3 jogos. Abraços, Marcos Paulo, do bairro Santo Hilário, ele que sempre acompanha com a família dele. Valeu, Marcos, um abraço. Pasqueto, você fica bem de amarelo. Acho que vai ficar empate o jogo do Goiás e do Botafogo. Abraços, Rosana. Obrigado, Rosana. Boa noite, pessoal do PUC TV Esportes. Preciso saber o que há com o meu Vasco, que até hoje não assumiu nenhuma vez a liderança da Série B. Eu, sinceramente, tenho medo que nem isso acabe virando um Palmeiras da vida. Obrigado. José Lucas, Goiânia. O Vasco corre risco, rapaz. De quê? De não subir. Não. Corre. Não. Eu acho que corre. Eu acho que sobe. Eu acho que sobe. Vai ser campeão dessa Série B para me cobrar. Velber do Santa Cruz. Tá muito difícil ver o Bambu, Wagner Carioca, o Diogo Campos, o Sorriso jogar. Não vejo ânimo nesses jogadores. E o Josimar, o jogo com a Ponte já passou, amigo. Vamos marcar gols. Abraço a todos. Valeu aqui, Velber, lá do Santa Cruz. Mais uma pra gente ir pro intervalo. Pasqueto, Mengão ontem foi prejudicado. O Rogério Ceni já tem 5 gols nesse campeonato. E ele fala mal aqui do juiz de novo. Boa noite a todos do programa. Seja qual for a série, nunca deixarei de ser Tigrão. Um abração para todo mundo, para o Eduardo, para a Maria Célia, todo mundo na audiência do programa. Valeu, Eduardo, lá do conjunto Cachoeira Dourada. Cachoeira Dourada. Bom, daqui a pouquinho no próximo bloco, tudo do Atlético, que sábado recebe a Portuguesa aqui no Serra Dourada. O Goiás continua empatando por 0-0 com o Botafogo e o Palmeiras empata 0-0 com o Vitória. O jogo com 25 minutos agora no primeiro tempo. Daqui a pouquinho, os detalhes do Atlético. O André, terça-feira que vem, teremos eleição na Federação Goiana de Futebol, né? Isso, tem eleição na Federação Goiana de Futebol. Hoje venceu o prazo para inscrição de chapas. Então, e a Uma chapa foi inscrita, André Luiz Pita, para presidente. Certo. Vice Ronei de Freitas e segundo vice Sérgio Albernaz. Sérgio Albernaz, que já foi vice em outras oportunidades, ex-presidente do Novo Horizonte Ipameri. E segundo a informação que eu tenho, é o último mandato do André Pita. É verdade? Por quê? É o último mandato. Já escutei isso nas 2 eleições passadas. Não, é a primeira vez que eu ouço isso. Teve aquela reeleição. Teve aquela reeleição do Pedro Goulart, né? Que a reunião era para um negócio, ele falou, vamos reeleger aqui o André Pita. Era para prorrogar, não era para eleger, era para prorrogar o mandato, seguindo as outras federações. Aí prorrogou e agora vem uma reeleição. Por causa da Copa na época, né? E aí existe também o rumor de que o André possa ser convidado a fazer parte da diretoria da CBF na gestão Marco Polo Del Nero. E aí, no caso, quem assumiria seria o primeiro vice. O André, de Freitas André, seria o
pode ser o futuro presidente da Federação. Você lembra Goiana de quando eu Futebol. comecei em rádio, você me encontrava lá na federação? O André Luiz Pita era superintendente e tomava conta também, acho que até o irmão do André trabalha lá na federação, o Fernando, da parte de registros. Bicho, ele não vacila. Negócio de bid, registro, o que precisa, o que não precisa. Isso eu comprovei. Me lembro Vila Nova e Guarani, Copa do Brasil, Credense, Clearwater Revival, jogava no Guarani. O Guarani é jogador irregular, não sei o que tem, papapá, o Vila não perde, não perdeu. Era o Cleiton, você lembra do Cleiton? Que seria o jogador irregular no Vila, Cleiton revelado no Goiânia. Ele sabe tudo de registro. Se o André fosse para a CBF mexer com o departamento de registros, daria um show, certeza, ele conhece muito desse ponto. Você sabe, por exemplo, o pior departamento da CBF é o departamento de registro. Então, é que mandaram embora o tal do Luiz Gustavo, incompetência em 25 anos trabalhando lá na CBF. E será que ele trabalhava? Recebia 80 mil por mês. Exatamente. É esse o salário? É o salário O que executivo. eu estou fazendo aqui? A diretoria da CBF tem salário executivo. E tem que receber isso mesmo. Porque a pessoa trabalha numa... Trabalhando de preferência, né, André? E tem que ter competência para trabalhar, né? É salário de executivo, né? Agora, sobre a reeleição do André Pita, eu penso o seguinte, não existe outro candidato. Alguém se propôs a ser Falaram candidato? que o Newton Ferreira seria candidato. Tem condição? A troco de quê? Tem condição? Não, pois tem, é. né? Sabe um cara... Não, eu também penso, eu não gosto muito, é quando fica muito tempo. Agora, eu acho que o André Pita, acho que se a federação teve nos últimos tempos um presidente preparado, por tudo isso que você colocou, o cara que conhece, que sabe, ele viveu, o André cresceu ali dentro. Funcionário de carreira, né? De carreira, exatamente. Ele cresceu, ele sabe. Tanto que o André... Mas eu já acho ele até um pouco desgastado nos últimos anos. Eu acho que aquele pique inicial dele perdeu. Eu acho que por isso deveria ter alguém. Como você falou, aí tem o outro lado da moeda também. O primeiro ano dele foi maravilhoso. Talvez o Ronei esteja sendo preparado, porque a gente vê mais próximo, que o Ronei está sempre próximo. O André trabalha com ele já há muito tempo. Desde que o André assumiu. Talvez seja. E está sendo preparado para ser o próximo presidente da federação. E aí eu penso que, de repente, o André seria melhor aproveitado num cargo importante na CBF. Porque na CBF ele é um cabidaço de emprego, né? Tem muita situação ali que o cara tá ali só como nome e não trabalha. Que é o contrário do André Pita. O André, a gente sabe, tá muito tempo na federação, que ele trabalha. Eu já não vejo ele com o mesmo pique de antes. Mas que o André trabalha, ele trabalha. Ele conhece mais, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vejo o Paulo Lopes com condições de ser presidente da federação, o vice-presidente do Goiás. Ele entende futebol, já viveu lá os bastidores da CBF. Acho que seria um bom nome. Sei lá, tem que pensar mais aqui. Eu penso que nos tempos atuais, ô Pasquetto, eu acho que ex-dirigente de clube de futebol, acho que nesse momento, para ser... complicado. Eu acho que é complicado. Não, É a mesma vai coisa colocar o André Santos para ser presidente da CBF. CBF. Pô, vai dar certo. Ele quer, ele é doidinho para ser. Mas não vai dar. Não vai dar certo. Se bem que o Wilson da Silveira foi por muito tempo sendo ex-presidente do Vila. O Goiás já teve também, como ex-presidente, pessoas da Federação de Futebol muito fortes. Mas assim, hoje, eu acho que não tem mais, eu acho que não dá mais. Eu acho que hoje não tem condição mais para acontecer isso. Uma coisa boa é a gestão do André Pita, por exemplo, eu lembro que antes, funcionário da federação não recebia em dia. Calma. Pintou gol. Lúcio de cabeça, Palmeiras 1, Vitória 0. Do Goiás. É a banana comendo macaco. Tá transcendendo, já estava comemorando a evolução. Não, deixa esse tempo para lá, que daqui a pouco vira. A federação não tinha certidão negativa, me lembro que quando recebia os patrocínios do governo... O Goiás recebia para a federação, lembro? Aí hoje o Goiás não tem certidão negativa, a federação tem. É verdade. Então, é bem administrado. Pode melhorar? Pode. Surgir novas ideias? Pode. Mas eu acho que está bem administrado no momento e é a única pessoa que é candidata. Bom, Palmeiras 1, Vitória 0, Botafogo e Goiás continua 0-0. Vem aí o nosso Nerso da Capitinga. Nerso. A gente brinca aqui, tem essa liberdade. Esses dias um telespectador falou, o Eric tá parecendo o Nerso da Capitinga. O Eric vai ter que fazer igual aquele Paulo Vilhena. Aplique de cabelo, o bichinho tá ficando careca, você viu? Confere aí, então. Vem aí o Dragão com o Eric Maravilha. Apesar da derrota contra o ABC, o Atlético criou muitas oportunidades de gols. Todas desperdiçadas pelo ataque rubro-negro. No treinamento de reapresentação, o técnico Wagner Lopes chamou a atenção para isso e ensaiou com Josimar e Iago, para quem sabe corrigir os defeitos apresentados na última rodada. O Atlético volta a campo contra a Portuguesa sábado 9 da noite e sabe
que é um jogo fundamental para ficar longe da zona de rebaixamento. A Portuguesa mesmo vem aqui, eu conheço o treinador que lá se encontra, que chegou agora, já trabalhei com ele em outros clubes, não foram só em um, foram em vários clubes. E sei como é a cobrança dele interna, sei o que ele faz para acontecer as vitórias. Então, o que eu puder alertar meus companheiros quanto a isso, eu vou poder procurar ajudar. E quanto às 4 vitórias para a gente sair dessa zona, não cair mais, né? Esse é o nosso primeiro objetivo, a gente tem que ser correto e honesto de dizer isso. A direção do estádio Serra Dourada chama os clubes para um debate sobre o tamanho do gramado do Serra. É que recentemente o técnico do Atlético Mineiro, Levir Coupe, fez duras críticas quanto ao tamanho do gramado. Inclusive, chegou a citar sobre o padrão FIFA de 105 por 68. Hoje o gramado do Serra Dourada tem o tamanho de 110 por 75. A diretoria do Atlético já tem sua opinião formada e aceita o debate. E os jogadores? Quais são as opiniões dos artistas do espetáculo? Eu sou contra a dimensão do Serra Dourada. Realmente, até para compactar o time, é muito bom quando a gente está ganhando, é muito bom para o adversário quando vem aqui. Os times vêm aqui, às vezes, eles tiram proveito quanto a isso, né? Tem os dois lados da coisa, cara. Muitas pessoas falam que é bom para o time da casa, muitas pessoas falam que é bom para o adversário. A gente tem que procurar fazer com que o futebol fique mais, com mais regras, né? Se no futsal hoje tem dimensões, o mínimo e o máximo, no futebol também teria que ter o mínimo e o máximo. Eu acho que aqui está além do máximo, né, das dimensões da FIFA. E no meu ponto de vista, para o Luciano Sorriso, eu acho ruim isso. Eu acho ruim. É bom quando eu estou ganhando, estou com um jogador a mais, estou com 2-3-0 no placar, aí você toca a bola, você tem espaço, o time adversário corre errado. Mas no momento da adversidade é muito ruim. Sorriso, eu não queria falar não, mas pelo tanto que você corre, eu concordo que você queira que diminua o gramado mesmo do Serra Dourada. Bom, para deixar claro, a diretoria do Atlético quer a discussão. O Adson Batista comentou isso com o Eric Maravilha. Eu acho isso assim Parece que vai ter que diminuir, né, André? Não, o Guilherme Ribeiro, da CBF, teve aqui uma época e ele sugeriu... Quem que é o Guilherme Ribeiro? Ele faz parte da organização de seleções, do staff da CBF. É o homem que arrumou aquele tanto de treino para a seleção brasileira na Copa? Ele faz parte da organização. Ele sugeriu que se entrasse no padrão FIFA. Só que o padrão FIFA, ele é o padrão para essas competições. Ele varia, pô. Mas 106 por 68, mas não significa que o 110 por 75 esteja fora da regra. Porque existe um tamanho mínimo e um máximo. Ao contrário do que o Sorriso falou que não tem no futebol tem, viu, Sorriso? Você está desinformado. Serra Dourada é o máximo que a regra permite. O máximo possível. Não é o máximo. Aliás, o máximo é 120 por 80. 120 por 80, são 10 metros a mais ainda. Se quiser pode até ser maior. E se eu sou o povo aqui, então eu aumento, só para passar. Só que acho que o Serra Dourada agiu errado, eu vi a opinião do Levir Coupe. Levir Coupe, toda vez que vem no Serra Dourada, ele reclama. Não, mas o Serra Dourada vai ouvir... desculpa para uma derrota. Vai ouvir a opinião do... Ele venceu, né? Serra Dourada vai ouvir a opinião dos 3 clubes aqui de Goiânia. Uma vez aí... Mas e aí, se um falar que quer, outro que não quer, o que o Serra Dourada vai fazer? Vai pela maioria. A maioria, aí o Vila quer, o outro quer, o outro quer. São 3, vai ter que dar maioria, André. Mandaram também para a federação. A federação já respondeu, isso aí é por conta dos clubes, não tem nada a ver com isso. Então, ali vai dar a maioria. São 3, não tem empate. Agora o Levir Coupe, uma vez ele veio aqui com o Palmeiras. 2002, tomou de 4. Aí eu fiquei esperando lá para entrevistá-lo. Aí o Ailê Pinheiro chegou lá, o Raimundo Queiroz, aí eles almoçaram, tal, eu fiquei lá. 3h30 da tarde ele desceu, eu falei, seu Levi, eu queria te entrevistar. Eu não dou entrevista no dia de jogo, eu não sabia, eu estou aqui desde 11 horas da manhã, não almocei ainda esperando para te entrevistar. E aí? Aí o Levi, então liga isso aí. Aí eu perguntei para ele chamou o gramado do Serra Dourada de grama assassina. Foi. Muitos anos ficaram lembrando desse negócio, grama assassina. E agora vem com essa do gramado. Ele não gosta de jogar em Goiânia. Bom, quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico, baratotododia.com.br. Shake Diet Lipomax Display com 7 sachês, R$19,90. Lençol casal com elástico Coteminas avulso, R$12,78.
Amaciante Zup, 5 litros, 7,78. Salsicha Hot Dog Bonasa, o quilo, 3,39. Suco pronto Lafruite de 1 litro, 2,19. Fralda descartável Lupin Prática, 8,68. Peixe Piramotaba em postas congelado Frio Center, 5,97. Bebida láctea com polpa de frutas Nestlé a bandeja de 540 gramas, 1,65. Extrato de tomate Heinz, lata de 340 gramas, 1,88. Óleo de soja Brejeiro, PET 900 ml, 1,87. Tatico, barato todo dia.com.br. Cleison, pra gente ir pro intervalo, você é a favor da diminuição ou não do gramado? Não, acho que tem que continuar do jeito que tá. Acho que o Serra Dourada precisa de uma reforma, mas não reformar o tamanho do gramado. Eu acho que o Serra Dourada sempre foi assim. E esse foi um trunfo quando nós tínhamos mais jogadores que atuavam aqui mesmo no futebol goiano. Não jogadores como o Luciano Sorriso, que vem aqui, entra em campo, sai, porque os caras que eram daqui sabiam aproveitar muito bem isso aí. Tanto que Goiás, Vila Nova e Atlético Brasileiro não terminavam a competição com pelo menos 80%, 90% de aproveitamento no Serra Dourada. Daqui a pouquinho o último bloco. Goiás continua 0-0, André? Continua 0-0 e em 39 minutos teve um chute no gol. E o Palmeiras está vencendo 1-0? 1-0 vitória. E bem. 8h30 tem Atlético Mineiro e Santos. Mas vou não agora não. A gente já tem que ir embora. Aqui, ó, para quem mandou mensagem, que é isso aqui? Pasqueto, Newton Ferreira articula para ser presidente da FGF. Silvio César. Levir Coupe foi zagueiro do Serra, jogou zagueiro do Vila. Jogou muito no Serra, reclama porque ele é um reclamão por natureza. Exato. André, dá uma olhada aí. 4 anos particular, que já venceu a inscrição da chapa. Responde aí, viu? Tá. Falou, galera, um abraço, até amanhã. Lição de casa do André.